Olá, meu amigo médico, você que tem interesse na área de saúde, seja muito bem-vindo ao nosso 49º episódio do Ser Médico Podcast. Hoje nós temos a presença da doutora Amarilis Thaís Sant. A doutora Amarilis, ela é dermatologista, ela atua no corpo clínico do Eco Medical Center e vai falar para nós aqui um pouquinho da vida dela, que é um médico por trás do jaleco, a área que ela atua, enfim, vários assuntos relacionados ao verão que está chegando aí, como é que pode nos ajudar. E também sobre os procedimentos estéticos mais comuns que ela tem realizado. Doutora Amarilis, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. É um prazer estar aqui. E vamos lá, vamos conversar, vamos ver o que é a médica, né, por trás do jaleco. A médica dermato por trás do jaleco. Eu vou tomar aqui um pouquinho do teu tempo, Claro. só para agradecer os nossos apoiadores aqui, o pessoal do Eco Medical Center, do Hospital I, os nossos patrocinadores Petwell, um plano 100% digital para pets, e também o pessoal do Pironte, que fala muito de governança, lei geral de proteção de dados, e está aqui para nos apoiar. Amarilis, falei certo? Falou certo, isso aí. Me conte, o que você faz hoje? Qual que é o teu dia a dia? Como é que é a tua rotina para nós? Nós vamos começar do presente e depois nós vamos indo para trás. Perfeito. Então, eu faço parte da equipe, né, do Núcleo da Pele, do Eco Medical. Então, a maior parte dos dias eu atendo lá mesmo, né? E também eu mantenho meus atendimentos em Santa Catarina, na cidade, né, da minha família. Qual que é a cidade? É Campo Herê, é o oeste de Santa Catarina. O oeste de Santa Catarina. Uhum. Então vamos começar por aí, tá? Me conte um pouco, como é que é essa situação? Primeiro, como é que você chegou a ser médica? Conta um pouquinho da tua vida, da tua jornada até ser médica. Sim, eu sempre gostei muito dessa área da beleza, né? Eu quando era mais nova, eu tive minha fase de modelagem e eu acredito que isso me levou a buscar. Assim, eu entrei na faculdade querendo fazer cirurgia plástica, né? Então, foi que quando eu conheci a dermato, eu me apaixonei, porque a dermato a gente tem, além, né, dessa questão de beleza e tudo mais, a gente tem muita parte clínica, de doenças também, e eu gosto muito dessa área também, né? Mas, então, eu achei na dermato uma especialidade, assim, que fosse mais completa, vamos dizer assim, para o que, né, eu tinha, assim, o que era mais do meu agrado, né, vamos dizer assim. Que bacana. Uhum. E daí você descobriu que queria fazer dermatologia, você fez prova de residência médica. Onde é que você fez? Eu fiz na Faculdade de Ciências Médicas de Minas. De Minas. Uhum. Exato. E daí depois, isso foi em 2013? Não, 2013 a faculdade, né? Eu terminei a faculdade e depois, então eu comecei a trabalhar com a parte de dermato, foi em 2017 que eu terminei, né, a especialização. Formação, assim, a especialização. Uhum, isso aí. E daí você já foi para... Isso, como é que em Campo Herê, Santa Catarina. Campo Herê, me perdoe. Exatamente. Eu, né, comecei meus atendimentos lá e minha família é de lá. E a tua família é de lá? A minha família é de lá. Eu cresci lá, pai e mãe. Uhum. Mas o meu marido, ele, como eu fiz faculdade aqui, né, meu marido, ele continuou ficando aqui. E tinha aquela coisa, né? Eu vinha para cá e ficava lá, né? Atendia lá e vinha visitá-lo, né? Ou ele ia para lá. Então, foi que a gente resolveu de eu vir, né, morar para cá mesmo. A gente casou e eu vim morar para cá. E, então, desde então, eu estou me dividindo um pouquinho, né? Eu fico a maior parte do tempo aqui mesmo, 3 semanas, e uma semana eu vou para lá. Você sabe que hoje a medicina está evoluindo muito, Sim. né? E tem uma situação dentro de uma estratégia de atendimento aos pacientes que eu gosto muito, que eu digo assim, que hoje o médico ele precisa ir até o paciente. Exatamente. E não é o paciente, não é o médico ficar aguardando que o paciente venha até ele, tá entendendo? Exato. A gente percebe isso muito, né? Até também formas de você se tornar mais acessíveis, né? Assim, que é acessibilidade. Que é acessibilidade, exatamente. É difícil hoje um paciente procurar demais por um médico, né? Você tem que estar mais disponível, né, para o paciente, porque senão ele acaba, né, desistindo de você ou, né, tendo outro um pouco mais fácil para, né? Então é bem isso mesmo. Você tem parentes médicos na família? Não tenho, não tenho ninguém. Fui a primeira. Como é que é o nome do teu marido? Ele é Felipe.
Felipe, um abraço para o Felipe, ele não é médico. Não é médico também. Tá bom. Vocês têm filhos, não? Tem um filho, o Nicolas, ele tem 2 aninhos. Ele fez semana passada 2 aninhos. Parabéns, que bacana. Obrigada. Então, ele tem toda essa questão, né, de a gente está se dividindo, né, de trabalho aqui em Curitiba, em Santa Catarina, com maternidade, né, que também é uma loucura, né, é uma delícia, mas também é uma outra realidade, né, que a gente acaba de vez em quando assim você vê, nossa, tenho muitas coisas para fazer, né, tu não sabe por onde começar. Mas é muito gratificante, né? Não tenho o que falar. E hoje você está fazendo parte da equipe ali do Dr. Sandro Beira. Isso, exato. Conte para nós um pouquinho como é que foi essa ideia, como é que surgiu esse convite. Acho que é importante a gente conhecer um pouquinho essa oportunidade. Então, o doutor Sandro, ele é cirurgião plástico, né? Mas ele sempre... Um abraço para o Dr. Sandro Beira. Exatamente, um abraço. Ele sempre gostou muito dessa área de procedimentos, né, de tecnologias e até onde ele me contou, ele sempre teve um sonho mesmo de fazer assim um centro clínico assim de excelência, né? Então, a princípio somos dermatos, né? Mas até onde eu sei tem alguma previsão de alguma coisa de cirurgia plástica também. Então, assim, a gente quer formar, né, no momento, nós somos em 4 dermatos lá, mas a ideia é formar um centro mesmo de referência, né, para dermatologia. Que bacana! E também outra coisa, como é importante essa união das disciplinas. Sim, sim. Dermatologia, cirurgia plástica, num centro que tem vários médicos, né? Então, se contribui sempre somando complementos, né, de atuação de cada profissional. E dentro dessa área de procedimentos, hoje você atua, você tem algum foco de atividade corporal, facial? Eu gosto muito da área, das 2 áreas, tanto facial quanto corporal. Mas, assim, agora até por ser, né, essa época, próximo ao verão, a gente acaba tendo uma procura grande, né, na área corporal. Então, eu gosto muito dessa área de preenchedores, né, principalmente da região glútea, né, preenchimento glúteo, que a gente faz minimamente invasivo hoje, né, e também de bioestimulador, né. Então, vamos por etapa aqui, só para não perder a sequência, que eu acho que, assim como eu tenho curiosidade, os nossos ouvintes também têm. Sim. Como é que é um preenchimento na região glútea? Como é que funciona isso? Causa muita dor? Ele tem complicações? Fale um pouquinho mais sobre quais são os produtos que se utilizam hoje em dia. Né? Então, a maioria dos médicos, né, que são dermatologistas, né, a gente busca muito produtos que são reabsorvíveis, né? Então, eu utilizo o ácido hialurônico, né, para preenchimento glúteo. E é assim, o procedimento é super tranquilo, tá? A gente faz anestesia local, né? Aquela picadinha, usa cânula, não sei se cânula de preenchimento, né? Sim. É uma cânula super delicada, é praticamente uma agulha de fina, mas ela não tem a ponta cortante, né? Aquela ponta romba. Então, é um procedimento super tranquilo mesmo, assim. O paciente sai... Faz no consultório. Anestesia local, um procedimento que não é demorado, né? E o paciente, ele sai assim. Aí é questão de volume, né? A gente entender o perfil do paciente e algumas irregularidades também da região glútea que a gente consegue, vamos dizer, deixar um contorno mais bonito mesmo, né? Fazer toda a parte que a gente fala de remodelação mesmo, né? Glútea. Entendi. O paciente que tem aquela depressãozinha, né, que é bem comum nas mulheres, e a gente tem um resultado bem interessante com essa parte de preenchimento. Que muitas vezes o paciente procura uma prótese, né, glútea, até pouco tempo atrás, a maioria dos pacientes colocavam prótese, né, que não tinha assim, muito essa parte de procedimento minimamente invasivo para fazer essa remodelação, né. Então, a gente hoje, com essa possibilidade, com produtos que vieram, né, no mercado, que é algo bem recente, para preenchimento corporal, né, então a gente tem essa possibilidade hoje. Existe uma faixa etária, uma idade mínima para realizar o procedimento? Eu, né, como o
uma opção minha, eu só realizo pacientes acima de 18 anos, né? Mas não tem, assim, uma idade, precisa. Não. A partir do momento que o paciente tem indicação, né? Que geralmente é essa questão de volume, né? Um pouco volume, né? Na região glútea, ou alguma irregularidade, né? Ou até flacidez, né? A gente consegue melhorar muito a questão de flacidez, tanto com a parte de preenchimento, quanto da parte de bioestimulador, né? Bioestimulador corporal é fantástico, né? Tanto para volumizar, quanto para melhorar a flacidez, celulite. Mas o ácido hialurônico, ele tem um efeito assim, ele tem um prazo, né? Tem um prazo, né, reabsorvível. E a parte dos fillers, que são os preenchedores mais permanentes, existe isso na região da nádega? Existe, do glúteo? Exato. E pode ser feito também? Então, tem alguns médicos que fazem, né? Eu não realizo, mas tem sim, eu sei que pode ser realizado. Pode ser feito também. Que é um preenchedor definitivo, né? Tá. Você falou que tem os bioestimuladores. Exato. Então, conte para nós, o que é um bioestimulador? Então, a gente tem algumas opções no mercado. A gente tem desde o ácido polilático, hidroxiapatita de cálcio, tem também Mas são produtos químicos? São produtos químicos, são. Só que eles são produtos que a gente injeta lá, né, na região que tem que ficar para estimular o teu próprio corpo, né, o teu fibroblasto, a produzir o colágeno, né, e devolver aquela flacidez que a gente perde, né, o colágeno que a gente perde acima dos 25 anos, a gente só perde colágeno. E você faz isso combinado? Dá para fazer combinado. O resultado é melhor ainda. Porque daí a gente consegue devolver volume com melhora de flacidez, né? Então, assim, o melhor dos dois mundos, né? Ou seja, existe um protocolo... Isso aí, um protocolo bem interessante, que é a associação dos dois. Dos dois. São normalmente quantas sessões? Assim, a gente faz uma sessão, geralmente, a gente utiliza que já pode ser definitiva aquela lá. Pode ser. O paciente aí fica satisfeito. Exato, depende muito da expectativa do paciente, né? Entendi. Tem pacientes que querem, que buscam maior volume, ou, né, alguma correção que a gente precisa fazer em alguma outra sessão, mas, assim, geralmente é uma sessão só. Interessante. Bem interessante. E por ser um procedimento, assim, minimamente invasivo, né? Que é super legal. E não precisa, o paciente não tem que tirar aquele período, né, de afastamento que precisaria numa cirurgia, por exemplo, né? Interessante. Qual que é a outra região no corpo que normalmente as mulheres acabam fazendo? Então, eu já tive paciente que gosta na região de panturrilha, né? Que é uma região que também dá para ser realizado. A parte de preenchedor, né? Tá. Mas para bioestimulador, eu falo assim, de corpo inteiro a gente pode fazer, Você né? pode fazer em qualquer Aonde região. você tem flacidez, você pode estar aplicando o bioestimulador. Inclusive na face. Com certeza. Super bem indicado, inclusive. Que bacana. E você faz esses procedimentos faciais, então? Sim, faço também. Gosto muito. Eu comecei, né, nessa área da estética, né, médica. Pela face. Pela face. Hoje existem vários cursos Sim. voltados a essa questão de você fazer os preenchedores. Não vamos falar aqui de harmonização, né? Exato. Não. Está muito banalizado, né? Você acha que... como é que se entende o mercado onde os profissionais médicos estão atuando? Você acha que é um mercado ainda muito... Então, eu acho assim que existem muitas profissionais, né, que acabam que não são médicos, que estão fazendo esses procedimentos, né? Então, a gente vê no mercado que está um pouco saturado, né? Essa Mesmo parte. Procedimentos corporais. Mesmo corporais, né? Pessoas que não, algumas vezes até ali na sua formação é um foco mais facial, mas acaba que banalizou para corporal e faz corporal também, né? Entendi. Então, assim, mas para médicos capacitados né, eu acho que sempre vai ter sempre vai ter espaço, sempre vai ter pacientes, né? Então,
eu acho assim que você, cada perfil, cada profissional tem o seu perfil de paciente, né? Então, assim, não dá para dizer que está saturado, mas assim, existe muita, a gente vê, né? Na rua mesmo, né? Tu vê clínica de harmonização, clínica, então assim, tem muito, teve um boom, né, nos últimos anos, até porque teve uma procura maior, né, dos próprios pacientes, né? E acaba que facilitou um pouco, né? A muitos pacientes, talvez antes, que não tinham acesso, né, a alguns tipos de procedimentos e tal, com essa banalização e tudo mais, eles ouviram, né, até ficaram sabendo de alguns procedimentos que poderiam estar fazendo. Então, acaba que aumentou a quantidade de pacientes também, né, nesses últimos anos. Nós tivemos recentemente, né, um profissional que teve uma complicação séria que foi feita no nariz, tá? O Beni, não sei se você ficou sabendo. Não. E ele evoluiu bem, está evoluindo bem com o princípio de necrose nasal, por causa do uso dos preenchedores. E eu, inclusive, fiz aqui uma chamada, uma atenção, uma live, dizendo que o mais importante de tudo é a intervenção precoce, quando você identifica algum tipo de manifestação, seja um sinal, ou seja um ponto doloroso muito grande, né, uma hipoestesia, que é a diminuição da sensibilidade, e que daí a importância é ficar com um alerta. Vamos parar e fazer, de repente, aí, até uma enzima, exatamente, né, para diminuir. Você se sente assim, diante dessas complicações que têm aparecido, e eu acredito que vão aparecer cada vez mais, até por causa do número de pessoas que estão realizando, não tanto de profissionais. Exatamente, Né? Muitos pacientes, Muitos pacientes estão procurando. Exato. Você acha que esse tipo de complicação, né, é algo assim preocupante, por exemplo, para você? Como é que se vê isso? Assim, se acontecesse comigo, por exemplo... Você tem algum receio dessas preocupações quando você faz o procedimento? Você toma algum cuidado? Com certeza. Assim, eu acho a área do nariz, eu acho uma área extremamente, assim, que tu tem que, né, ter um cuidado. Então não é para todo paciente, Não né? é para todo paciente. Muitas vezes, paciente que já tem uma rinoplastia, já tem uma anatomia toda alterada ali na região nasal, né? Aí vai realizar uma rinomodelação, como falam, né? Então, tem muito mais chance de evoluir para uma complicação, né? Então, assim, e a gente precisa, toda vez que a gente vai fazer um procedimento, o paciente tem que estar bem esclarecido, qualquer dor que ele sentir diferente, que nem o doutor acabou, né, de comentar, ou a gente, né, perceber alguma alteração e a gente ter meios de reverter aquilo, né? Assim, como eu utilizo, né, o ácido hialurônico, é uma substância que a gente consegue agir, né, e, vamos dizer, neutralizar ela, né, com essa enzima, na hora, né? Então, a evolução desse paciente que evoluiu, né, por algum motivo ali, por uma complicação, né? Então, a gente consegue reverter aquilo, né? E ter uma evolução super tranquila, né? Sem complicar, sem perder o nariz, né? Sem perder parte do nariz, por exemplo, né? Perfeito. Vamos falar um pouquinho de você, sabe? Mudar um pouquinho a parte técnica. Você tem, assim, alguma atividade esportiva, algum hobby? Tenho. Você pode compartilhar com a gente? Tenho sim. Então, nos últimos anos eu tenho praticado tiro desportivo. Que bacana. Como é que você foi para o tiro? O que te motivou? Eu acho que é uma coisa até, assim, os meus pais têm origem alemã, então esses clubes de tiros, eles já eram, assim, todo de um histórico, já é muito, assim, antigo, sabe? E ultimamente até teve, né, um boom, assim, a gente tiro ao prato? Não, ou tiro ao alvo tiro mesmo. Ao alvo. É aquele tiro esportivo, né? Tiro esportivo, exatamente. Que bacana. Tem, lógico, tem os que são caçadores, tem, né? Mas eu sou esportivo mesmo. E isso é bacana, que força muito a concentração. Muito, demais a concentração. Né? Uma espécie de mindfulness, né? Porque você se concentra no alvo e você esquece completamente tudo em volta. E aquele último segundo, né? Ali antes de você atirar, assim, eu acho que é uma concentração total para você acertar o alvo, né? Que bacana. É realmente interessante. Interessante, diferente, né? Dermato parece que não combina muito, né? Não, mas acho que é interessante.
E você disse que você teve uma fase da tua vida que você fez modelagem, isso? Ah, sim, Como sim. é que é? Adolescente, De né? adolescente? Isso, adolescente. Então, por ser alta, né? É loira, então acaba que já tem todo, né? Ah, Agências de publicidade, né? Agências, né? Desse meio de modelo acabam te contratando, e eu fiz já a parte de propaganda e de passarela já. chegou a ser profissional? Então, fui, mas assim, bem um curto Um período. curto período. Porque aí eu tive que me mudar para São Paulo, né? Porque é o centro da moda aqui no Brasil, né? E acabou que a maioria das modelos precisam parar de estudar, né? E eu nunca, assim, passou pela minha cabeça parar de estudar com 13, 14 anos, né? Então, acabou que quando eu fui para São Paulo, fiquei, assim, alguns dias lá, para ser bem sincera, e acabei voltando porque é uma realidade, assim, bem... Não é fácil, né? Você é uma adolescente, tem que encarar, assim, um mundo que é super concorrido e assim, é um peso, eu acho que você carrega muito grande, assim, né? E muita coisa que você tem que abrir mão também, né? É isso mesmo. Mas que bom que você seguiu a carreira médica. Exato. Eu sempre quis, né? Assim, nessa época, eu já tinha vontade de ser médica e falei, não tem como parar de estudar, né? Se eu quero ser médica. Então, vamos lá. Vamos abandonar a parte de modelo e vamos seguir nos estudos, né? Mas veja que interessante, né? Você mesmo tendo essa experiência como modelo, essa tua percepção pelo lado estético, que você colocou muito bem da beleza, acabou levando você a uma área que hoje você procura produzir esse conceito estético, né? Isso. Nos pacientes. Exatamente. Né? Entendendo e como podendo melhorar para poder que eles cheguem num resultado melhor. Exatamente. E autoestima. Autoestima, que assim, faz parte da saúde, né? Autoestima. E também, assim, e o que eu prezo muito nessa parte de procedimentos é você não tirar a característica do paciente, né? Não transformar o paciente, né? A pessoa. Então, eu acho assim, todo mundo é belo, né? A gente precisa, algumas vezes, realçar alguma partezinha um pouco a mais, ou, né, alguma irregularidade, mas, assim, você precisa manter a característica do paciente, não transformar ele, né? E muito, assim, para o menos é mais, né? Eu tenho uma filosofia, assim, de abordagem, né, do paciente estético muito por esse lado. Que bom, parabéns. Estamos alinhados, eu penso igual. Isso aí. Principalmente na face. Que bom, né? Face. Que é a identidade das pessoas. Né? E principalmente, assim, a gente pensa, né, nariz, né? Como a área que atua. Fica no centro da face. Então, assim, eu acho que é a área mais importante de todas, né? Então, assim, a gente prezando manter essa individualidade e por esse lado de menos a mais, assim, a chance do paciente gostar do resultado, né? E acabar voltando com você é maior, né? Do que você... Eu vejo, assim, muitos casos de pacientes que acabaram fazendo procedimentos, né? Com outro profissional, e algumas vezes, a maioria das vezes, não médicos, né? Que eles acabam indicando, fazendo muitos ml, né? Como a gente fala, como a gente usa muito ácido hialurônico, né? Gente, assim, assim, aquela receita de bolo para todo mundo, né? Isso a gente sabe que não dá certo, né? Que cada pessoa cada um tem um biotipo. Exato. Às vezes o paciente é mais alto, longilíneo, diferente do brevilíneo, que é menor. Exato, exatamente. Então, tem toda uma particularidade. Qual que é hoje o desafio da Marilis? Olha, o desafio realmente em termos de mercado de trabalho, de profissão. De profissão. Então, assim, eu quero, assim, eu sinto essa necessidade de poder entregar mesmo para o paciente. Assim, como eu sigo um perfil bem assim, conservador na questão de procedimentos e entregar resultados realmente bonitos, né? Eu gostaria, assim, eu acho que a gente conseguir cada vez mais, né, entrar para essa área da estética, né, assim, de uma forma, né, que nem a gente estava conversando, facial, mas hoje eu gosto muito dessa área corporal, então o desafio é focar mais nessa área corporal hoje, assim, porque a área facial eu já
já tem toda uma experiência, né, maior, porque é a primeira área que a gente acaba entrando, né? Entendi. Então, agora, assim, o foco maior seria nessa área corporal mesmo. Eu tenho certeza, isso você vai tirar de letra, né? Sim. E também a questão de, como eu trabalho em 2 locais, então eu não sei até que ponto que eu vou conseguir, né, manter isso. Mas eu acredito, assim, cada vez mais a gente está conseguindo, né, assim, a parte do transporte está ficando melhor, né, tendo meios de, assim, mais curtos, né, porque, querendo ou não, a cidade que eu trabalho é longe daqui. Então, agora já tem aeroporto em cidades, né? Quantos quilômetros da de Curitiba? 500 quilômetros, é bem longe. Eu achei que fosse mais perto. Não, é bem longe. Então, talvez agora ainda assim tem aeroporto, mas acaba que eu vou mais de carro mesmo. Mas daqui a pouco não vai dar, né? Porque tu perde um dia, né, viajando. Então, ainda eu gosto todo esse vai e vem, porque aí tem o meu filho acaba indo junto, aí vê vó, vê vô, vê primo, então é legal, né? Até para eles acompanharem, né, o crescimento. Então, mas é um desafio, né? A gente sempre tá se desafiando um pouquinho mais. Pessoal, tá vendo? Olha, que eu sou fã das pessoas que se desafiam. Parabéns. Né? E você é muito nova, assim, para estar com esses desafios, assim, de mudar de cidade ainda, sabe, com família, filho pequeno. Parabéns, muito legal. Amarilis, me conta uma coisa. Eu vou fazer vamos tomar aqui um negocinho? Você assiste filmes? Assisto. Tem tempo para assistir filme? Consegue? Filme, se eu te falar que filme mesmo é mais difícil. Mais sério. Mais séries. Então conte para nós, indica uma assim que de repente possa agregar uma experiência aqui para quem não assistiu. Então, assim, de série, eu tenho a última assim que eu tenho gostado, que eu gostei muito, até agora estou órfã, como fala, né, que eu estou esperando outra temporada, é o Conto da Aia. Não sei se alguém já ouviu. Eu não conheço, não assisti. É muito legal. É assim, ele fala de um mundo assim um pouco futuro, né? Em que houve uma revolução e as mulheres elas foram assim algumas pessoas tomaram, vamos dizer assim, o poder, né? E as outras mulheres daquele país, né, que se formou, elas foram tiradas, né, do seu convívio ali familiar e foram as mulheres que eram férteis, no caso, né? Elas foram tiradas do seu convívio e foram colocadas como se fosse num convento para servirem para darem a luz para aqueles homens que estavam no poder, porque ali houve uma diminuição drástica da fertilidade por algum motivo, mas assim, é uma história super legal, assim, sabe? Ela parece meio, né, drástico, assim, um negócio meio... Mas é uma história bem interessante para quem... Interessante. Você consegue repetir o título de novo? É o Conto da Aia. Que bacana. Aia. Aia. Um livro. Olha, como eu tenho passado na maternidade recentemente, um livro que eu gostei muito Mães Francesas, ai, meu Deus do céu, agora eu esqueci. Se não lembrar, não tem problema. Gente, Mães Francesas criam filhos sem manhas. Uma coisa assim é o nome. Depois eu vejo bem certinho. Mas é super interessante, sabe, o livro. A gente sempre tem aquela ideia, né, que os filhos franceses eles são todos comportadinhos e a história que o livro conta é de uma jornalista americana que ela engravida e acaba saindo dos Estados Unidos, que ela casou com um europeu e foram morar em Paris, né? Então, ali ela chegou e ela começou a observar, né, como que as mães elas acabam criando seus filhos, que os filhos não são muito, né, são mais educados, eles não chamam tanta atenção, eles brincam sozinhos. Então ela vai, ela fica 8 anos ali, a filha dela nasce e tudo mais, e ela fica observando. Aí ela escreveu esse livro. É super interessante, assim, para quem está entrando na maternidade. Eu vou verificar certinho o nome. Daí nós colocamos aqui. Isso, perfeito. A produção coloca aqui para compartilhar. Assim. Esse aí mesmo. Francesas. Crianças francesas não fazem mãe. Crianças francesas não fazem mãe, exatamente. Obrigado, produção. A Marcela passou aqui. Obrigada. Isso aí, que bacana. Amarilis, me conta uma coisa aqui.
Então, hoje, além da maternidade, além do fato de você ser médica, atiradora, né? Tem algo a mais assim que você faz que nós poderíamos conhecer? Eu fiquei sabendo que você também gosta de ser chefe. Ah, então, chefe, mas assim, para os doces. Eu adoro fazer sobremesa, Sobremesas. bolo, doces. Festa de criança, por exemplo, quando, né, agora, né, que é o segundo ano que tem festinha de criança em casa, eu faço a maior questão de fazer os docinhos, Você sabe? mesmo que faz? Eu gosto muito. Qual que é o teu doce preferido que você faz? Assim, esse prato, Eu faço... ninguém faz igual. Eu faço uma torta de chocolate, assim, muito boa, assim. É porque eu gosto de doce, mas eu não gosto de muito doce. Quando tem um evento da família, Natal, agora a torta da Marilis exato, tem que estar lá, de chocolate. Exatamente, assim, agora como está o Natal, inclusive essa faz parte do Natal. E eu gosto de doce, mas eu não gosto de muito doce, sabe? Tem que ser aquele doce, assim, mais... Equilibrado E puxando para um amargo. Então, assim, essa torta eu adoro fazer e as pessoas gostam bastante também. Completa essa sentença para mim. Tempo é... Eu acho que tempo é escasso, na verdade, né? Principalmente nós, médicos, né? A gente tem que saber administrar muito bem o tempo, né? Para conseguir completar todas as demandas, né, que surgem para a gente. E ser médica é... Olha, ser médica, para mim, assim, faz parte, na verdade, da minha vida. Assim, eu acredito que eu não consigo nem descrever, porque, assim, é o meu dia a dia, eu amo pessoas, então, assim, eu acho que é você saber cuidar do outro, né? Gostar do ser humano. Eu acho que o médico, ele primeiramente, ele tem que gostar muito do outro e se colocar no lugar do outro, né? Que bacana. Principalmente. Você gostaria de passar assim, uma mensagem assim, para as pessoas que estão nos ouvindo? Uma mensagem final, algo assim que você, de repente... acho importante que as pessoas me conheçam um pouquinho através do que eu vou passar. Então, assim, até essa mensagem final, até para ficar um alerta, né? Eu até vim de a minha blusa laranja, é verdade, né? Está de laranja. Bem assim, pouco chamativo. É que, assim, justamente para a gente lembrar desse mês, né? Do Dezembro Laranja, né? Que tem toda uma campanha da Sociedade Brasileira de Dermatologia, né? Para conscientização do câncer de pele. Né, que a gente sabe assim que o câncer de pele ele é o câncer mais prevalente, né? 33% dos diagnósticos de câncer no Brasil eles são, né, por conta do câncer de pele. Então assim realmente é um mês assim que a gente tem que pegar firme nessa campanha e conscientizar as pessoas que o sol faz mal, qualquer dose de sol faz mal, sabe? Não adianta assim. E existem meios da gente não precisa ficar trancado dentro de casa para isso, né? Existe hoje em dia cada vez mais protetores solares com uma cosmética muito boa, que os homens, né? Porque a gente tem assim, os homens acabam não tendo aquele hábito porque fica melecado. Não, gente, hoje não é assim. Hoje a gente consulta a sua dermato, que ela vai te indicar um protetor solar perfeito para você, e a gente tem que criar o hábito mesmo, né? Saiu de casa, a primeira coisa, antes de sair de casa, passar o protetor. Na verdade, levantou da cama, vai para o banheiro, passa o protetor, né? E sem falar também da questão de exame, ter o costume, né, de passar por um dermato para fazer aquele exame clínico, né, de avaliar lesões para o paciente, né? Algumas vezes não é suspeita, mas que pode ser uma lesão já que está começando o câncer de pele. Lembrar que sol de qualquer dosagem vai fazer mal para a gente. Aí o pessoal da vitamina D fica bem louco comigo, né? Mas, assim, existem formas de repor a vitamina D, né? Então, não necessariamente o sol. E também passar por... ter o costume, como assim, todas as mulheres vão no gineco, o homem vai no urologista, né? Dentre outras especialidades que assim que são, a gente precisa ir no dermato também, né? Para fazer aquela checagem das lesões, né? E identificar precocemente, que tudo feito o diagnóstico precoce a gente tem uma evolução favorável, né? Existe hoje, aproveitando essa tua observação, que já que nós estamos no mês, né, de prevenção do câncer de pele, existe uma idade mínima para você
gripe ou diante de uma situação Não. suspeita ou de Não uma existe, pinta? não existe idade mínima, Não porque existe. tem casos, né, tem pacientes que têm doenças dermatológicas que já começam a abrir quadros de câncer de pele, de alguns tipos super novos, né? Então, assim, não tem. Não E tem. tem paciente que muito jovem, teve uma exposição solar maior, que também pode começar muito novo com uma lesão, né, um câncer de pele, por exemplo. Que bacana. Doutora Amarilis, muito obrigada pelo seu precioso tempo. Né? Eu que Como você agradeço. colocou muito bem, o nosso tempo é escasso, eu sei disso, Sim. né? E a doutora Amarilis aqui, ela nos agregou aqui uma observação, uma atenção em relação à saúde da pele, né? A prevenção do câncer de pele nesse mês de dezembro, por isso que ela está aqui de laranja, parabéns, né? Isso é posicionamento, Exatamente. né? Passou uma mensagem através do visual. Eu agradeço aqui, então, mais uma vez o pessoal aqui que está sempre com a gente, o pessoal da X-People, da One Way, o pessoal do Eco Medical Center, o Hospital Ipo, a Petwell e o pessoal da Pironte Advogados. Nós estamos encerrando o 49º episódio. Agradeço você que está aí no YouTube, no Spotify, nas principais redes sociais, Instagram e também no Facebook, a nos acompanharem esse episódio e os episódios anteriores. Ok? Bora lá, pessoal!